Olá, bem-vinda, bem-vindo a mais uma aula aqui, segunda aula do terceiro módulo, acho que é a aula 11, né? Vamos ver? É a aula 11 mesmo. Olha só que tantão já foi. Hoje a gente vai dar mais um passo importante na escrita do TCC, a gente vai falar sobre como desenvolver a discussão dos resultados. Se até aqui você já apresentou o que encontrou com a coleta, a gente já falou, né, na aula passada sobre apresentar os resultados, pensar também como analisar os dados, agora é a hora de pensar sobre como a gente vai discutir, pensar e fazer, né? Na análise a gente até pensa, mas não faz. Agora a gente vai fazer, agora a gente precisa dar sentido ao que foi descoberto, a gente precisa achar um jeito de relacionar com a teoria. Com os autores que você estudou, claro, né? Com os objetivos que você propôs lá no início do seu trabalho. Então, a discussão é o momento em que você realmente mostra o domínio do tema, a capacidade de análise e a postura científica. Não se trata mais de apenas descrever, não se trata de argumentar vagamente, você precisa argumentar com profundidade, você precisa interpretar, você precisa se posicionar, inclusive, dentro do seu campo de conhecimento. Então, nessa aula, a gente vai conversar sobre como articular os resultados com referencial teórico, quais são as estratégias para aprofundar a análise de forma crítica, a importância da coerência entre os objetivos, os resultados e a discussão, como incluir limitações e implicações da sua pesquisa com maturidade e com ética científica. Se você está animadíssimo ou animadíssima para transformar os seus dados em conhecimentos muito relevantes, a aula de hoje é todinha para você. Então vamos nessa, né? Vamos engordar e tornar robusto o nosso texto. Vamos pensar o que é a discussão dos resultados. A gente chega nessa etapa da pesquisa e começa a freitar mais, né? A pensar com mais profundidade, com mais complexidade. Essa é a fase da discussão dos resultados. Mas tá, o que é isso afinal? O que significa discutir os resultados? Eu gosto de pensar a discussão como uma conversa. Então, diferente da sessão anterior, que foi mostrar os dados, você só apresentou os dados obtidos, aqui o seu papel é interpretar o que foi encontrado. Ou seja, você vai olhar para os resultados e vai se perguntar o que eles significam no contexto da pesquisa, o que eles revelam sobre o fenômeno que eu estou querendo investigar. Você vai discutir com quem? Com o seu referencial teórico, com quem você leu, com quem você já tem intimidade acadêmica para discutir. Então, é nesse momento que você vai construir a ponte entre os dados coletados e a teoria estudada. Você vai começar a analisar, refletir, comparar com a literatura, vai mostrar por que aqueles resultados são importantes, por que eles são surpreendentes, se for o caso, se eles foram dentro do esperado, se eles foram desafiadores. Tem um autor, Flick, eu já falei dele em outra aula, ele fala que a discussão é o espaço onde o pesquisador transforma os dados brutos em conhecimento científico, né? Você vai articular os achados com um quadro teórico, um quadro metodológico coerente. Então, lembre-se, a discussão não vai ser um resumo dos resultados, ela também não é um lugar para opinião pessoal solta. Ela é uma construção argumentativa, uma construção crítica, uma construção analítica, que você precisa demonstrar maturidade científica e domínio sobre o tema pesquisado. Mas não se assuste, você não chegou no nono, no 10º período de paraquedas. Se você chegou é porque você já fez 4 anos de uma graduação. Agora é a hora de lapidar tudo isso. Vamos pensar como articular os resultados com a teoria. Agora que você já sabe que a discussão é o espaço da interpretação, vamos para um passo assim maiorzinho dessa etapa. A gente vai articular os resultados com o referencial teórico. Isso significa que você precisa colocar os seus achados em diálogo com os autores que você estudou lá em cima, lá no início do texto. Especialmente aqueles que aparecem mais vezes, né, na sua introdução, na sua revisão de literatura, no seu trabalho de maneira geral. Então, essa articulação ela vai ocorrer de 3 formas principais. Confirmando a literatura, quando os seus dados
reforçam o que os autores já disseram, contrapondo a literatura quando seus dados divergem dos estudos anteriores, o que vai ser muito bom para abrir novas reflexões, e complementando ou atualizando a literatura, que é quando seus dados trazem nuances assim diferentes, né, aprofundamentos, novas evidências para a discussão que já existe. Por exemplo, se os seus participantes relataram ansiedade no contexto acadêmico, você pode comparar essas falas com autores que discutem sofrimento psíquico na formação universitária, como autores da psicologia da educação, da psicanálise, da análise do comportamento, depende da sua abordagem, né? O Flick, que é um autor que já apareceu aqui também, ele fala que esse diálogo, essa discussão é um diálogo entre o dado empírico e o arcabouço teórico. E é justamente isso que vai transformar a pesquisa num verdadeiro exercício de construção do conhecimento, né? Então, atenção quando você articular com a teoria, não joga a citação solta no meio do texto. Você precisa escolher autores que ajudem você a compreender melhor o que foi encontrado. Então, é o momento de você mostrar que não coletou por coletar os dados. Você também soube pensar, claro, à luz do que você estudou, né? Você precisa contribuir com seu olhar crítico para a ciência. Vamos pensar a coerência entre objetivos, resultados e discussão. Esse é um dos indicadores de qualidade em um TCC. Então, se tem coerência interna entre os elementos do trabalho, essa pesquisa é uma boa pesquisa. Isso quer dizer que os objetivos, os resultados e a discussão, eles precisam estar alinhados e conectados entre si. Pensa assim, se o seu objetivo era investigar como estudantes universitários vivenciam o estágio obrigatório, é esperado que os seus resultados tragam categorias ou dados relacionados a essa vivência. E, claro, consequentemente, a sua discussão ela deve interpretar esses dados à luz da literatura que aborda o estágio, a formação profissional, a identidade acadêmica, entre outros temas relacionados. Se você começa a discutir algo que não apareceu nos resultados, ou que não tem relação com seus objetivos, isso compromete a integridade da sua pesquisa. Parece que você se perdeu no caminho e a banca percebe, não se engane. Por isso vai ser sempre bom você voltar ao início do seu trabalho e se perguntar: será que eu estou realmente discutindo aquilo que eu me propus a investigar? Será que os dados que eu apresentei respondem aos objetivos específicos do meu projeto? A discussão ela está centrada nesses mesmos objetivos ou eu estou me desviando para outros temas? Alguns autores eles reforçam um ponto importante. Um bom trabalho científico ele precisa de consistência metodológica, ele precisa de uma lógica interna. Como um texto mesmo respeita um fio condutor. Uma dica prática é usar os objetivos específicos como guia para estruturar a discussão. Então, um parágrafo ou seção para cada objetivo, com base nos dados que você analisou. Essa coerência ela vai trazer solidez para o seu texto, para a sua argumentação, e vai mostrar que você tem domínio do processo de pesquisa, desde o início até o fim. Agora que você já sabe o que é a discussão, como articulá-la com a teoria, como manter uma coerência com os objetivos, a gente vai falar sobre como dar profundidade e consistência crítica à sua análise. Vou te falar algumas estratégias para aprofundar a discussão. Primeira, confrontar os autores entre si. Se os resultados confirmam um autor, mas divergem de outro, é legal você trazer esse confronto para a discussão. Então, mostrar que você percebeu diferentes posições na literatura é um sinal de maturidade acadêmica, é bem bacana. Explorar as múltiplas dimensões dos dados é outro ponto legal. Um mesmo achado ele pode ser interpretado sobre diferentes ângulos, seja psicológico, social, institucional, histórico. Essa multiplicidade ela enriquece a sua discussão. Terceiro, faça perguntas analíticas. É legal você perguntar coisas do tipo: o que isso revela? Por que os participantes disseram isso? O que está por trás dessa fala? Isso ajuda a conduzir uma análise mais profunda. O Flick ele chama atenção para a importância de ir além do óbvio, abandonando algum tipo de
descrição superficial para alcançar um nível de reflexão mais sólido, né? Mais importante, mais elaborado. Então, vai ser legal você se lembrar que aprofundar a discussão não é escrever mais, é escrever melhor, em qualidade. Não dá para ficar generalizando, usando frases vagas. Você precisa dar atenção aos detalhes, construir argumentos sólidos, mostrar que você pensou sobre aquilo que encontrou. Essa é a hora de mostrar que você não só pesquisou, mas que você compreendeu aquilo que você investigou, aquilo que você pesquisou e tem algo relevante para dizer sobre isso. Afinal, né, 1 ano pesquisando. Então vamos pensar também as limitações e implicações da pesquisa. Essa parte é bem importante a gente prestar atenção com calma. Então, algumas vezes as pessoas até negligenciam isso, mas é fundamental para a gente mostrar a ética, a maturidade científica, um compromisso com a realidade da pesquisa. E aí a gente se refere à apresentação das limitações e das implicações do seu estudo. Vamos começar pelas limitações. Toda pesquisa tem limitações. Isso não é um problema, isso é parte do processo. É até pelo contrário de um problema, né? Reconhecer essas limitações demonstra honestidade intelectual. O que não pode acontecer é fingir que seu trabalho é perfeito ou omitir alguma fragilidade importante do decorrer do caminho. Exemplos de limitações comuns: amostra pequena ou restrita geograficamente, tempo curto para coleta ou para análise dos dados, instrumentos que não têm validade ampla, acesso limitado a fontes ou os participantes. Isso é tudo tipo exemplos de limitações corriqueiras. Atenção, você não deve usar as limitações como desculpa, tá? Ela é como parte da análise crítica do processo de pesquisa. Então, a gente precisa ter atenção a isso. Ok, né? Vamos agora para as implicações? O que são essas implicações da pesquisa? É nessa parte que você vai destacar o que a sua pesquisa contribui. É na prática profissional? É para o campo científico? É para a sociedade? Você deve ter respostas para isso. Então, perguntas que pode te ajudar. O que os meus achados sugerem para a atuação de psicólogos, educadores, gestores? Como eles podem colaborar com a construção de políticas públicas, né? Que lacuna teórica, que lacuna metodológica ajudam a preencher? Quais são os caminhos da pesquisa? Como elas podem surgir a partir disso? Que possíveis pesquisas podem surgir? Toda pesquisa está inserida numa rede bem maior de uma produção de conhecimento. Os achados eles devem dialogar com essa rede, mesmo que em escala pequena. Então, apresenta suas limitações com ética, apresenta suas implicações com responsabilidade. Esse equilíbrio vai fortalecer muito a credibilidade do seu trabalho. Mais uma vez, o referencial teórico, a gente está chegando no fim, né? Chegamos no finalzinho, então, de mais uma aula. A gente está encerrando aqui como fazer uma discussão. A gente já está na reta final. Agora, daqui para frente, é só fechar o trabalho e pensar na banca, pensar na apresentação, no diálogo. Se você está curtindo, deixa um comentário. Se assistir uma aula e quiser me marcar no Instagram, @psi.lidiabrelaz, eu vou adorar saber que você está me acompanhando e me dando uma moral. E a gente se vê na próxima aula. Tchau!